Desta quarta-feira. E o delegado César Saad, da Delegacia de Repressão ao Delito Esportivo, revelou que a palmeirense Gabriela Nelly Martiano entrou em uma área designada à torcida do Flamengo pouco antes de ser atingida por uma garrafa de vidro na noite de sábado. E ainda na manhã de hoje, o Ministério Público de São Paulo pediu a liberdade do torcedor do Flamengo, Felipe Xavier Santiago, que foi preso pela morte da Gabriela. Puxando por essa novidade do caso, a gente vai receber aqui no sofá o delegado César Saad para explicar um pouco essa mudança de rota que aconteceu nesse caso, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Infelizmente, né, eu gostaria de vir aqui por outro assunto, mas é um tema muito triste. Eu me solidarizei bastante com a morte da Gabriela, conversei bastante com os pais dela. Você acompanhou, doutor? Sim, a gente acompanhou. A dinâmica dos fatos é um caso bastante complexo, bastante confuso, porque nós temos imagens de câmeras de celular que, na verdade, não mostram a dinâmica dos fatos. Primeiro, as imagens, a qualidade das imagens impede a gente até... nós já tentamos até alguns reconhecimentos faciais de outras pessoas. Tá? Mas o que nós temos no inquérito policial, que serviu como elemento de prova para a prisão dele, foi o depoimento de testemunhas que estavam ao lado de Gabriela e que viram ele, o autor, arremessando as garrafas. O que chamou muito a atenção é que ele estava com um boné amarelo. Então todos foram muito enfáticos de dizer, é o torcedor de boné amarelo. Ontem, uma nova testemunha prestou um depoimento na delegacia, onde ele afirma categoricamente: eu vi o rapaz de boné amarelo atirando coisas. Até por isso que eles entraram na parte ali na divisa onde era a torcida do Flamengo, que não tinha ainda um grande número de torcedores, não eram torcedores organizados, eles estavam ali num horário bem antes do início do jogo. E eles entraram ali com o intuito, essa testemunha que foi um senhor, proprietário de um estabelecimento comercial ali. Ele entrou e ele diz que ele foi na direção do rapaz de boné amarelo, com o intuito de pedir para ele parar de jogar coisas, porque tinham mulheres, crianças do outro lado da barreira. E ele saiu correndo. Então ele afirma que ele viu a pessoa de boné amarelo, no caso, o Felipe, arremessando diversos objetos. Então, só queria até aproveitar o espaço aqui, claro, do jornalismo sério da Jovem Pan, porque algumas matérias têm dito o seguinte: o delegado falou que no momento da prisão dele, ele confessou que havia arremessado objetos. E no depoimento, no interrogatório dele, ele disse que ele arremessou apenas pedras de gelo. No interrogatório de qualquer pessoa, você não tem a obrigação de falar a verdade. Tá? Claro. E cabe à polícia, exatamente, esse é o nosso trabalho. Apurar. Investigar. Porém, o que foi levado em consideração e o que serviu de elemento de prova são os depoimentos, as provas testemunhais. Essa sim tem a obrigação de falar a verdade. A testemunha, ela é obrigada a falar a verdade. Inclusive é crime se você mentir. Claro. Então nós temos 3 testemunhas que afirmam ter visto ele arremessando objetos. Uma dessas testemunhas ainda diz no depoimento: ele jogou uma garrafa na minha direção, ela explodiu no meu peito e um estilhaço pegou na Gabriela, que estava ao meu lado. Palavras dele. Então eu quero aproveitar para explicar isso, porque algumas matérias têm dito: mas o delegado foi contraditório na questão do interrogatório dele, então prendeu o cara que disse que arremessou o gelo. Não, o que valeu como elemento de prova foram as provas testemunhais. A prova disso é que o Poder Judiciário validou a prisão, converteu o flagrante em prisão preventiva, e ontem o Tribunal de Justiça negou o habeas corpus. Repito, a Polícia Civil trabalha de forma imparcial e qualquer decisão da Polícia Civil é técnica. Então, se nós tivermos uma imagem que mude a dinâmica dos fatos, obviamente que nós vamos trabalhar em cima dela. Muito bem, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, gente.
Para vocês que chegaram agora, são 10 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show, na Jovem Pan News, o delegado César Saad, e comentando um pouco dos novos desdobramentos aí em relação à morte da torcedora palmeirense, a Gabriela, de apenas 23 anos, no último final de semana. Doutor, ontem a gente teve um papo aqui no Morning, acho que bem construtivo nesse sentido. Ontem a gente recebeu aqui o Fernando Capês, que foi presidente da Assembleia, membro do Ministério Público, e o Thiago Leifert, apresentador. E a gente estava num debate aqui justamente se o futebol brasileiro, e principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, deve ou não ter um jogo com torcida única. E a posição do Capês é favorável a isso. Ele acha que nesses estados do Sudeste há necessidade de se ter um jogo de torcida única. Do ponto de vista da polícia, você acha que seria um ganho? Seria algo que poderia remediar esse problema? Há alguns anos já, o Estado de São Paulo adota nos clássicos estaduais a torcida única. Amanhã nós vamos trabalhar, nós vamos montar a delegacia. Amanhã nós temos um clássico estadual que vale vaga numa competição nacional, na Copa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo. É torcida única. Obviamente que isso traz benefícios no seguinte sentido: famílias, crianças, pessoas vão mais ao estádio do que se fossem duas torcidas. Às vezes a gente vê alguns comentários assim: mas isso mostra o enfraquecimento do Estado. A polícia de São Paulo, pela qual a gente trabalha, tem condição total de fazer um jogo com duas torcidas. Condição total. Eu estava agora no telefone com o coronel do 2º Batalhão de Choque, Coronel Elcio, um excelente profissional. A gente estava debatendo isso. A polícia tem total condições de fazer. A pergunta que fica é: vale a pena? Hoje a carga de ingressos para o visitante ela é de 10% a 20%. Você pergunta para os torcedores hoje que vão com família no estádio, se tivessem duas torcidas, você traria a sua família? Eles falam: eu até viria, mas eu não trago a minha mulher. Eu viria, mas eu não trago meus filhos. Então a pergunta, o questionamento que fica é esse. A condição da segurança tem. A questão é, vale a pena hoje você empenhar mais homens da polícia para você ter um setor do torcedor visitante, em detrimento da família que vai ao estádio e tal? Por quê? Um setor pequeno, né? Um setor pequeno. E aí o que acontece? Hoje, amanhã, por exemplo, Palmeiras e São Paulo. O mando é do Palmeiras. Aqui em São Paulo a gente toma essa cautela, a gente faz, todos os jogos tem reuniões com as polícias, civil, militar, com as outras agências envolvidas numa partida, subprefeitura, metrô, CET. Amanhã o torcedor, ele sai de casa, ele sabe que ele pode pegar o metrô com a família dele usando a camisa do Palmeiras, porque o mando é do Palmeiras. Ele pode ir para uma estação de trem, pegar um ponto de ônibus, porque o mando é do Palmeiras. Quando você tem duas torcidas, o torcedor ele já fica receoso nesse sentido, entendeu? Fala: eu vou pegar um ônibus e se eu encontro a outra torcida? Mas assim, em termos de planejamento operacional, a polícia tem total condições de fazer. A pergunta que fica é essa: vale a pena em detrimento da família que vai ao estádio? Não vale o esforço. Claro que não. Não vale o esforço. Claro que não. E também... Agora, é o que o Thiago Leifert falou ontem aqui, é a derrota do esporte, isso aí. Porque o que é triste é, minha infância, por exemplo, eu ia em todos os clássicos, eu sou pernambucano, né? Eu ia em todos os clássicos com meu pai, quando eu era criança, e isso era uma coisa... E a gente sofreu alguns casos de ter que correr, de ter confusão do lado de fora do estádio, mas havia uma sensação de que você podia ir com a família e parece que isso se perdeu. E aí a experiência, a relação das pessoas com o futebol, com o esporte, fica transformada, né? Então a gente não pode ter mais a convivência entre torcidas diferentes, a gente vai se acostumar com isso, é meio... Não deve se acostumar. Gente, eu queria perguntar para o doutor o seguinte: bom dia, querido, eu queria entender por que soltaram esse rapaz, se a história ainda não foi elucidada, se até então ele foi a pessoa que atirou a garrafa, levando a menina a óbito. Primeiro que esporte não combina com violência, sabe?
Nunca combinou, e isso vai... A gente sabe que as torcidas organizadas não é de hoje que isso acontece, mas está indo num crescente, está virando uma coisa de, sabe, uns bárbaros. Ô, Toninha, mas ele não foi solto, hein? O Ministério Público que pediu a liberdade, ele não está solto, tá? Ele não está solto? Não. Ah, tá, menos mal. Eu acho que tem que ser punido cada vez mais, porque o futebol, enfim, o esporte em qualquer categoria, ele não combina nem um pouco com a violência. A gente sai... Eu fui casada há 9 anos com um lutador de Vale Tudo, hoje ele é mestre. A gente sai e vai para assistir uma luta de Vale Tudo, é uma coisa organizadíssima, a gente está falando do Vale Tudo. Não tem briga de torcida, não tem porradaria na plateia, não tem isso. Por que no futebol tem isso, gente? Isso tem que acabar. Deixa eu só trazer uma informação do lado da polícia, o que nós temos de informação. O auto de prisão em flagrante foi feito no sábado, na madrugada de sábado para domingo. No domingo, ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em prisão preventiva. E ontem, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça que foi negado. Eu, inclusive, hoje vou receber o advogado dele, que vai ter acesso aos autos, para, obviamente, impetrar um novo habeas corpus, mas não foi o Ministério Público quem pediu, foi a Defensoria Pública ontem no Tribunal de Justiça. Agora, doutora, você mencionou a importância de ter, ou a possível solução de ter uma torcida só, sobretudo em grandes jogos e por aí vai. Eu enxergo isso como uma solução paliativa, como maneira de atuar no sintoma e não na causa raiz do problema. A gente viu diversas torcidas ao redor do mundo, na Inglaterra, diminuírem muito o nível de violência ao longo do tempo, com várias medidas que foram implementadas. Você não acha também que o que você acha que poderia ser implementado, o que poderia ser feito para que, num futuro, a gente não tenha mais que recorrer a essa solução de ter uma torcida só? Que tipo de evolução deveria existir no seu ponto de vista? Deixa eu só aqui deixar a minha opinião, César Saad. Eu sou a favor de 2 torcidas. Eu sempre frequentei estádios. E não de uma. Eu sou a favor de 2 torcidas. Você acha que vale a pena, então? Repito, o Estado de São Paulo tem total condições de garantir a segurança de um jogo com 2 torcidas. Porque hoje nós temos 2 torcidas em clássicos nacionais. Recentemente nós fizemos São Paulo e Vasco, Palmeiras e Botafogo, com 2 torcidas. Os clássicos estaduais não têm 2 torcidas. Mas como que o Estado tem condições se nós tivermos a morte dessa... Não, então, veja bem, eu digo, porque isso daí... Então, aí é que entra o que a Antônia estava falando. Essa briga não foi uma briga de torcida organizada. A questão da violência no estádio hoje e no Brasil, ela está tão... banalizada que eram torcedores que... As torcidas organizadas chegaram lá às 20 horas com escolta da Polícia Militar, porque as caravanas de torcidas organizadas que vêm de fora do estado chegam com escolta da Polícia Militar. Eram torcedores comuns. Tinham gente com camisa de torcida organizada, mas não era briga de torcida organizada. Até porque a gente já vê imagem de briga de torcida organizada. Você lá de Pernambuco é muito maior. É uma guerra civil quase. Até porque tem imagens onde vocês podem ver, isso fica claro ali nos celulares, os torcedores discutindo frente a frente, assim, era só uma discussão. Isso não em torcida organizada. Fê. Eu sempre acompanho, né, os noticiários, principalmente de futebol, e ali, não obviamente do futebol, mas quando acontecem essas questões. E a gente já viu vários casos onde torcedores são mortos, espancados, uns ficam tetraplégicos, os outros, que nem o caso dessa menina da Gabriela, que infelizmente perdeu a vida. Então, ou seja... E eu não vejo nunca uma mudança efetiva, de verdade. Eu vejo tudo sempre ficar no nível realmente do debate, das televisões, é ótimo, todo mundo fala, mas eu nunca vi algo efetivo. Não seria melhor começar a tomar realmente uma atitude mais severa, e principalmente, inclusive, desculpa, até com os próprios clubes. A sua torcida fez isso, desculpa, o clube vai ser penalizado, porque talvez... começa a gerar uma consciência. Por exemplo, você vai ficar fora do campeonato, bichão, entendeu? Olha o que você fez. Você está representando o seu time, você está representando o seu clube.
Por que não toma essa atitude? O Fê, mas teve isso, né? Em alguns casos de retirada de torcida e o estádio vazio, né? Tá acontecendo isso. O Santos e o Vasco estão jogando sem torcida. Só complementando, desculpa, o que você falou em relação às medidas tomadas, principalmente na Inglaterra, na Europa, e aí complementando a minha fala anterior, na verdade, o que a gente precisa é de um endurecimento das leis. Se a gente tem leis que sejam mais fortes, a polícia trabalha com isso. Aqui no estado de São Paulo, as últimas brigas que nós tivemos de torcida organizada, elas saíram, eu sei porque eu que presido, elas saíram do âmbito do então Estatuto do Torcedor, hoje Lei Geral do Esporte, e eles respondem por associação criminosa. Isso sim, passível de prisão temporária, prisão preventiva, e é dessa forma que tem que ser tratado. A questão só que eu acho é que não é só São Paulo, Rio e Minas Gerais. O Nordeste, o Norte... Pernambuco é pesado. Pesado, os 3 times lá são... o que eu acho é que a gente precisaria de um plano de ação nacional, do Ministério da Justiça, Ministério do Esporte, uma ação conjunta com as polícias estaduais, para que a gente pudesse fazer um plano de ação para tratar realmente e tirar esse torcedor que vai ao estádio para brigar, porque eles têm que ser tratados como criminoso. É isso. Em Pernambuco teve caso até de facções dentro da mesma torcida que brigaram na frente de um hospital infantil, que é o IMIP. E que gerou um pânico. Imagina, um hospital infantil, uma torcida, uma maternidade, e as pessoas, a torcida organizada na frente, brigando guerra civil. Agora, um ponto que eu acho que é interessante é que essa prática de você punir os clubes por conta da torcida, não acho ideal. O clube é uma entidade privada, tá fazendo o seu trabalho e tudo mais. Agora, o que deveria ser o ideal seria as pessoas que cometem esses atos, seja de racismo, violência e tudo mais, serem devidamente identificadas e nunca mais entrar num estádio de futebol na vida. Porque daí o pessoal para realmente de... E quando for caso de violência, responder também criminalmente. Eu tenho dúvidas. Confesso que eu tenho dúvidas. Eu acho que o Fê, ele não tá tudo errado na fala dele, porque é o seguinte, tem Cartola financiando torcida organizada muito. Ah, não, isso não deveria ser permitido. Não, vamos jogar aqui na real. Eu acho que tem Cartola que vai lá e financia torcedor organizado lá para fazer uma massa política a seu favor, lá na disputa interna do clube dele e tal. Ou seja, você tem aí o que a gente chama de mecanismo do futebol, certo? Exato. Tá rolando isso também. E aí, nós vamos isentar esses caras dessa discussão? O problema vai ser individualizar, galera, mas peraí, tá tendo financiamento da história, e aí, como é que fica? Não, mas aí acho que uma vez comprovado esse até porque o doutor, eu falei sobre essa questão, mas o doutor não respondeu ainda. Quando você puder, responde, principalmente a minha dúvida, né? Que é justamente quando eu disse sobre essa questão de punir realmente o clube, não ficar só na questão das torcidas. Não, então, mas agora, há 2 semanas atrás, a gente trabalhou na Vila Belmiro, onde houve aquele episódio das bombas que foram arremessadas em campo. Eu estava lá. A nossa primeira preocupação eram as mulheres, crianças, famílias que estavam ali. Tinham muitas mulheres trabalhando no jogo e a gente orientava ela da melhor maneira possível, porque o gás estava muito forte. Trazer também aqui que a Polícia Civil identificou 7 pessoas através do reconhecimento facial. Eles respondem o processo, mas o que é importante nessa questão é a punição, sim, do CPF da pessoa, é a pessoa física. Porque o que acontece hoje? Muitas punições são, tira a bandeira da torcida, tira a faixa da torcida, mas essa pessoa continua frequentando o estádio. E aqui no estado de São Paulo, o juizado criminal do futebol, do anexo do torcedor, o qual a delegacia nossa faz parte, todas as punições de torcedores, elas vêm ocorrendo com uma pena acessória do torcedor. No dia dos jogos do clube dele, em que ele foi punido, ele tem que comparecer ao batalhão de choque da Polícia Militar. 2 horas antes, 2 horas depois. Por exemplo, doutor, o que aconteceu foi antes do jogo, né, o que aconteceu com a menina.
Gente, e se acontecer de novo, cancela. Acabou, não vai entrar em campo. Exato. Não vai entrar, vai ser cancelado. Ninguém mais não vai ter jogo aqui. Mas tem que ter algumas punições feias. O jogo acontece com portões fechados, sem torcida. Não, eu acho que ficar nessa história, porque precisa disso. Porque precisa disso. Não, eu acho que tem que ter leis mais severas e efetivas. Por exemplo, aconteceu isso, mataram a menina morreu na rua, não vai ter mais o jogo, gente. Desculpa, cada um para sua casa, beijo, tchau. Você fica pensando, você vai maturando, você... Mas tem porque a única... Dane-se. Aí realmente... Olha, aí vai investigar, aí vai investigar o business, entendeu? Vai investigar quem realmente precisa ser preso. A Polícia Civil, e falo também aqui, a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós já fizemos alguns ofícios pedindo alterações de horários e datas de jogos por conta de uma possível confronto de torcidas, porque o Palmeiras joga num determinado lugar, o Corinthians joga em outro lugar no ABC. Aí a gente ouve, são cidades diferentes. São Paulo com ABC. E aí pode ter o confronto. E a gente ouve isso. É a TV que manda. E aí entra a questão de econômica, entra a questão legislativa. Eu não consigo quantificar quantos milhões envolve um jogo de futebol. Exatamente. Um jogo do Palmeiras deve dar de receita de uns 2 milhões de reais. Isso do quê? Só de bilheteria? Só de bilheteria. Não, estamos falando aqui de direito de transmissão, um clube pelo menos 100 milhões de reais por ano. Patrocínio, etc. Envolve muita coisa. Eu acho que é o que o delegado está falando. Tem que punir o CPF, tem que punir a pessoa física, botar na cadeia. Exato. Agora, e essas punições de CPF estão acontecendo com efetividade? Recentemente, 2 meses atrás, houve uma emboscada da torcida organizada do Palmeiras, na torcida organizada do Corinthians. Nós tivemos 25 pessoas indiciadas por associação criminosa. Tá? A associação criminosa é a antiga... Mas se elas quiserem assistir um jogo no estádio hoje, elas conseguem? As 25 pessoas estão proibidas e elas têm que comparecer no batalhão de futebol. Por quanto tempo? Por resto da vida? Por 2 anos. O que acontece, doutor, se ela chega no estádio? Como é que você confere isso? Na verdade, não é que eles nem chegam no estádio, porque 2 horas antes eles têm que se apresentar no batalhão da Polícia Militar. Eles são obrigados a saírem de casa e ir para o batalhão. Isso, e permanecer 2 horas depois da partida. O estádio do Palmeiras tem um projeto de colocar reconhecimento facial na torcida, já tem, né? Já tem. O estádio do Palmeiras, o estádio do Palmeiras hoje, o Allianz Parque, tem 100% de reconhecimento facial. Hoje, se qualquer um de nós quisermos assistir um jogo, você precisa fazer o seu cadastro, a sua biometria, você cadastra o seu rosto e quando você chega lá, só o teu CPF, só você pode entrar. Se 1 hora antes do jogo você falar, tive um contratempo, não posso ir, vou passar para o meu amigo, ele não vai entrar porque é a sua biometria que está cadastrada. Tudo bem, essa tecnologia, eu acho que ela funciona, está tudo certo, mas eu ainda acho que tem que ter atitudes mais drásticas e efetivas mesmo, e não, porque eu acho que tudo isso demora, uma demanda ainda para você conseguir, como já foi implantado, enfim, mas eu acho que quando você vai para a questão da efetivação realmente, você coloca o indivíduo e coloca justamente os clubes pedindo também uma organização dessas torcidas, sabe? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Nós recebemos o delegado César Saad, que está aí por dentro de toda essa situação, essa triste situação que infelizmente o futebol brasileiro está envolvido. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Gente,